modulada. Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio T Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste, com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede T de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, você ouve uma síntese dos principais fatos do dia. Previsão do tempo, esporte, segurança pública e os destaques noticiosos. No ar, Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Informação e notícia com credibilidade, integrando a comunidade pela notícia. A apresentação: Paulo Camargo. 12 horas 31 minutos 10 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua Tia Alegrete e AM, o Jornal da Cidade. Edição desta quinta-feira, 14 de maio de 2020. O tempo é bom no Alegrete, terceira capital farroupilha. Temperatura de 14 graus na Praça Oswaldo Aranha. Umidade relativa do ar de 53%. Pressão atmosférica em 1024 hectopascais. A lua é cheia e estamos no outono. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? A Desirê Brande traz a previsão do tempo para todo o país nesta quinta-feira. O sistema frontal, que tem uma frente fria avançando pela costa e áreas de instabilidade no interior do Brasil, faz da quinta-feira um dia de muita nebulosidade, chuva e até temperatura mais baixa por causa disso, principalmente numa faixa que vai da costa de São Paulo até parte do estado de Mato Grosso. Também chove na maior parte da região norte do Brasil e ainda chove ao longo de toda a costa do Nordeste. Centro do país e também Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina, oeste do Paraná, sul e oeste de Mato Grosso do Sul, o tempo segue firme nesta quinta-feira. E com frio já no centro e sul do país, por causa da entrada do ar polar. Hoje, mesmo que o sol apareça, a máxima não passa dos 18 graus em Porto Alegre. Campo Grande terá máxima de apenas 23 graus e Cuiabá, 24 graus. Já em Belo Horizonte, a máxima chega aos 28 graus. Teresina e Palmas, no Tocantins, terão máximas de 31 graus. Quer saber como o tempo e o clima influenciam sua lavoura? Acesse agrosomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Desirê Brande. Desirê Brande atualizando a previsão do tempo para todo o país nesta quinta-feira, 14 de maio, 12 horas 33 minutos 24 segundos. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Boletim epidemiológico divulgado ontem tem 8 casos suspeitos de coronavírus. Segundo a Secretaria de Saúde, todos estão estáveis e em isolamento. O vereador Sereni Viana apresentou indicação na Câmara afirmando que ainda não é o momento para o retorno das aulas. Bairro Medianeira abre edital para escolha da nova diretoria. Safra Orizícola apresentou bons resultados nesse ano. Mercado do arroz se mantém estável e preço não baixou. Estas notícias você acompanha na edição desta quinta-feira, 14 de maio, do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Muito bem informado nos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para toda a metade sul da fronteira oeste. Estamos na 20ª semana do ano, de janeiro a hoje. Já passaram 134 dias, faltam 232 para o fim do ano. Pensamento do dia para hoje: cavalo com ou sem ferradura não desce nem sobe escada. Hoje é comemorado o dia da proclamação da República do Paraguai. Estamos no outono, a lua é cheia, 1024 hectopascais a pressão atmosférica, 53% a umidade relativa do ar, 14 graus a temperatura.
Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços oferece o Jornal da Cidade. Rede Vivo, é muita oferta. Tempero verde, maço, moranga cabuchá inteira, o quilo, 1,19. Beterraba, caqui, chocolate branco, laranja, suco, quilo, 1,77. Maçã gala, maracujá azedo, melão espanhol, quilo, 13,68. Café Iguaçu em pó, 180 gramas, 7,95. Máscara tecido duplo, unidade, 13,99. Agulha bovina com osso resfriada, pedaço, quilo, 13,99. Paleta bovina com osso resfriada, pedaço, quilo, 16,90. Passe na Rede Vivo e aproveite. No Banrisul, continuamos buscando as melhores soluções para juntos superarmos esse momento. Por isso, o limite do seu Banricompras foi aumentado em 10%. Se você precisar, agora tem mais limite para comprar parcelado em até 12 vezes ou pré-datado para até 60 dias. O Banricompras não tem juros nem anuidade e o débito é direto na sua conta. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Na Ferragem Vacevite tem variedade em ferramentas para atender a todo tipo de profissional. Telhas de aluzinco com até 12 metros e escadas extensivas em madeira e em alumínio. Marcas consagradas e com o menor preço é na Ferragem Vacevite. Venâncio Aires 85, telefone 3422 3211. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços, no Alegrete, Brigadeiro Olivério e também na Joaquim Nabuco. Tempo é bom, 14 graus de temperatura, 53% a umidade relativa do ar, 1024 hectopascais, a pressão atmosférica. Secretaria Municipal de Saúde divulgou ontem novo boletim epidemiológico com 8 casos suspeitos. A secretária de Saúde, Bianca Casarotto, falou sobre a nova realidade do município. Então, ontem nós fizemos a divulgação do nosso boletim epidemiológico, do qual constavam 8 casos suspeitos. Não é novidade para a população, né, de que 7 desses suspeitos provêm de um quartel da cidade, do qual a vigilância epidemiológica já fez todo o seu trabalho, toda a sua investigação, né, e toda a sua orientação pertinente, seguindo sempre os protocolos do Ministério da Saúde, né, e esses soldados também já foram coletados o material, o chamado exame PCR, que é aquele que faz a coleta com o cotonete, né, que a gente vê na televisão ali, dentro do nariz, dentro da mucosa oral, ali dentro da boca, encaminhado para Porto Alegre. Né? Isso tudo, como eu disse, conforme o protocolo do Ministério da Saúde e o protocolo também da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Então, agora, aguardar o resultado, que a gente acredita que até amanhã já tenhamos o resultado desses exames. 12 horas 39 minutos, 40 segundos. Bianca Casarotto explicou por que não foi realizado o teste rápido nas 8 pessoas suspeitas do coronavírus. Conforme disse, tem que aguardar um período para sua realização. Perfeito.
Perfeito, o motorista também, né? O motorista foi ontem pela manhã o primeiro contato da vigilância epidemiológica, do qual também foi coletado o exame, o PCR também, não o teste rápido, e eu vejo a população perguntando, né, por que não um teste rápido, né? Importante trazer aqui, né, João Ulisses, que o teste rápido ele requer critérios, e um desses critérios é o tempo de sintomatologia, né? Então é importante que a gente respeite esse período que é a partir do 8º dia de sintoma, né? Para que a gente tenha aí um teste com resultado bastante seguro, tanto para negativo quanto um teste positivo, mas que nós tenhamos aí dentro desses critérios resultados que são confiáveis. 12 horas 40 minutos 30 segundos. Ontem o comentário na cidade era de que os militares haviam viajado a Passo Fundo e que poderiam ter sido contaminados naquela cidade. Conforme afirmou a secretária Bianca Casarotto, essa informação não procede. Na verdade, essa questão da viagem foi uma coisa que repercutiu bastante no final de semana, né? E o quartel também fez um manifesto que estaria já com esses soldados aí dentro do QG já há aproximadamente 100 dias e que realmente fica um pouco difícil segurar esse pessoal dentro de um quartel fechado, assim, são pessoas novas e tudo mais. Mas, assim, o que a gente tem que conversar aqui e trazer aqui é o seguinte, né? Mesmo que tenham sido da viagem e se esses militares começaram a apresentar sintomas na segunda-feira, não é de Passo Fundo essa contaminação. Essa contaminação, caso os testes deem positivos, essa contaminação não é de Passo Fundo, essa contaminação é de Alegrete. Nós também não podemos esquecer que o vírus, ele precisa de um tempo, né? Ele tem um tempo de incubação e um tempo, então, para apresentar sintomas. Ele não apresenta sintomas de um dia para o outro, né? Então, tem todo esse período aí que leva de 4, 5 dias, que é o período de incubação e o início dos sintomas, né? Então, o que nos faz pensar e discutir ali na vigilância epidemiológica que, caso esses militares apresentem exames positivos, essa contaminação não é de Passo Fundo, essa contaminação é nossa, aonde eles estiveram a maior parte do tempo, onde eles tiveram maior contato, né, com pessoas, e aí vem todo um trabalho depois da vigilância epidemiológica para fazer questões, né, de pesquisa, de rastreio que são necessários. Doze horas 42 minutos com 40 segundos. O tempo é bom, 14 graus de temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Segundo a secretária Bianca Casarotto, todos os suspeitos estão em isolamento, sendo acompanhados pela unidade militar e pela Secretaria de Saúde, e não dos suspeitos estão internados. Não, esses pacientes eles estão estáveis, os 7 militares estão numa área de isolamento dentro do quartel e o motorista está em sua residência também orientado a fazer o período de quarentena, né, até o resultado do exame. Importante trazer isso também, né? Com o resultado do exame, eles podem ser liberados ou não, né? Tudo depende de como a coisa vai andar. Então, até o resultado do exame, todos eles são orientados a permanecerem em isolamento. Isso significa que o vírus agora está comunitário, né, secretária? Por isso que a presença e o cuidado das pessoas é muito fundamental nesse momento, né? Na verdade, desde o dia 24 de março, João Ulisses, o estado do Rio Grande do Sul notificou infecção comunitária, né? Então, não tem mais essa de eu viajei e voltei de lá doente e me contaminei. Curiosamente, aqui na região, nós tivemos situações assim. Alegrete, os 4 casos foram casos de pessoas que viajaram fora da cidade, e Quaraí começou com uma situação desta, né? Mas nós já temos ali em Quaraí situações de contaminação, claro, agora é um surto, né? Mas de contaminação da própria cidade. Então, assim, não tem mais essa de eu viajei para Manuel Viana e voltei de lá contaminado. O que a gente tem que ter é sempre esse cuidado. A gente sempre reforça, né?
evitem viajar. A gente não pode impedir as pessoas de fazerem isso, mas a gente também conta com o bom senso das pessoas. Qual é a minha necessidade de fazer isso neste momento? Eu tenho um exemplo, eu tenho um familiar, o meu sogro mora em Paraí, faz 60 dias que o meu marido não vai visitar o meu sogro, e pior agora nessa situação, né? Então, vai muito da questão do bom senso, do porquê que nós temos que fazer isso, ou qual é a importância de fazermos isso, né? E a gente conta com isso, a gente sabe, né, ouve, chega para nós essa questão das excursões, das pessoas se deslocando, das pessoas chegando. Nós não temos como impedir o trânsito. O governador, no seu decreto estadual, ele não permite isso também. Inclusive, ele não fala nisso. Para que a gente tranque a cidade, a gente teria que entrar em lockdown. E aí é uma situação bastante crítica, bastante complicada. E aí isso requer fornecimento de materiais, de consumo, de gasolina, de tudo. Então, a gente tem que ter o cuidado para que a gente não chegue no lockdown. 12h45 com 49 segundos. Hoje, quinta-feira, 14 de maio, tempo é bom, 14 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Vereador Sereni Viana, da bancada do PSDB, falou da pesquisa publicada ontem pela Universidade de Pelotas, onde o número de casos no estado é bem superior ao que é publicado. A população está vivendo aí uma espécie de reclusão em casa, mas é necessário em função de tudo que nós estamos vendo aí relacionado a essa pandemia, né, João? Eu falava agora com o secretário de Saúde com relação a 8 casos suspeitos em Alegrete, no boletim de ontem, né, e falava com relação à questão das pessoas também se preservarem, né? O pessoal está tratando como se não tivesse nada, né? Comércio não, centro da cidade junto com o movimento normal, né? A gente tem alertado a população, João Luiz, e hoje saiu uma pesquisa muito séria da Universidade Federal de Pelotas, onde ela concluiu e já encaminhou isso ao governo do estado, que são 9 vezes mais o número de casos diagnosticados oficialmente. Isso quer dizer que Alegrete pode ter muito mais pessoas, não é? Com o contágio que ainda não foi detectado. Isto é muito preocupante. Algumas cidades hoje já estão sendo alertadas de que tem que enrijecer mais ainda as medidas para não ter um grande colapso no seu sistema de saúde ali na Serra, e evidentemente que a fronteira vai ter que ficar extremamente alerta em relação a tudo isso. Não são dados que possam ser desconhecidos, eles precisam ser levados muito a sério, porque são de pessoas especializadas que foram testar em todas as regiões do estado e chegaram a essa conclusão. O vereador apresentou hoje na Câmara de Vereadores indicação onde sugere ao governo do estado uma reavaliação para o retorno às aulas. Conforme disse, hoje não existe as condições necessárias para o retorno das aulas presenciais. Talvez seja a primeira Câmara do estado a se posicionar dessa forma, se for aprovado o requerimento, mas se não for aprovado eu também vou mandar individual para o governador e para o secretário de Educação, Paisal, que não existe uma tranquilidade, uma segurança para os pais dos alunos, para os alunos e para os professores nesse momento de volta às aulas, João Luiz. Imagina, nós não temos escolas, salas de aula em condições de ter um distanciamento necessário no momento desses. De criança, não vai ter o controle da criança abraçar o coleguinha, de beijar a professora, de estar junto, de conversar próximos. Isso aí não tem como fazer esse controle, então é algo muito arriscado. Além do mais, as mães e os pais, os responsáveis, vão ficar em casa extremamente nervosos, preocupados, criando aí um pavor que pode criar um problema muito maior ainda social. Então, o governador, que há de se dizer, vem controlando e dirigindo muito bem essa situação, precisa ser alertado de que não é hora. E o pior, saiu ontem, antes de ontem saiu também algo oficial do Ministério da Saúde, de que o pico aqui no Rio Grande do Sul será em junho e julho.
12 horas 49 minutos, 40 segundos, o tempo é bom, 14 graus a temperatura. Este é o Jornal da Cidade da Tia Alegrete, oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. Sereni Viana falou da função do vereador que neste período de pandemia são cobrados sobre o que estão fazendo. O parlamentar explicou a atuação do legislador e disse das suas atribuições. As pessoas confundem a função do vereador com a função de assistente social, com a função do secretário de infraestrutura, com outras funções que não são as deles. E às vezes os próprios vereadores cooperam, colaboram para isso. E nós temos tido uma consciência muito forte a nível da Câmara de Alegrete de que nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Podemos fazer esse tipo de movimento, tentando fazer um documento, encaminhar ao governo do Estado, fazer as sessões como nós estamos fazendo, votando os projetos de interesse social. Todos os recursos que pediram foram votados por unanimidade e já estão disponibilizados. Até mesmo agora um recurso para a Santa Casa aumentar o número de leitos para disponibilizar às pessoas que por acaso precisarem em função do Covid. Votamos projetos que vai abrir a perspectiva de contratar 22 técnicos que vão ajudar no controle da qualidade da carne no matador frigorífico. Isso vai possibilitar que o nosso matador frigorífico venda a carne para o exterior, que vai ser só ele a referência. Então essas coisas e o controle do recurso público para ser aplicado de uma forma correta, essas são as funções dos vereadores. Doze horas 50 minutos com 24 segundos, o tempo é bom, 14 graus de temperatura, 1024 hectopascais. A pressão atmosférica hoje é comemorado o dia da proclamação da República do Paraguai. Estamos na 20ª semana do ano, de janeiro a hoje. Já passaram 134 dias, faltam 232 para o fim do ano. Rede Vivo de Supermercados oferece o Jornal da Cidade. Rede Vivo, é muita oferta. Tempero verde, maço, moranga, cabuchá inteira, o quilo, 1,19. Beterraba, caqui, chocolate branco, laranja, suco, quilo, 1,77. Maçã gala, maracujá azedo, melão espanhol, quilo, 13,68. Café Iguaçu em pó, 180 gramas, 7,95. Máscara tecido duplo, unidade, 13,99. Agulha bovina com osso resfriada, pedaço, quilo, 13,99. Paleta bovina com osso resfriada, pedaço, quilo, 16,90. Passe na Rede Vivo e aproveite. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. A Associação de Moradores do bairro Medianeira está com edital aberto para a escolha da nova diretoria. O atual presidente Clébis Moraes divulga o processo de inscrição que vai até 11 de junho. Estamos aí aproveitando teu espaço aí para divulgar o nosso edital do bairro, né? Abriu dia 11 de maio a 11 de junho. Está aberto o edital para quem quiser colocar suas chapas, fazer, né, a sua nominata dos seus candidatos aí, colocar lá na UABA, né? Então, das 9 às 12 horas da manhã, pode pegar o formulário lá na UABA e preencher a sua chapa, né? Quem tiver o interesse em colocar seu nome à disposição para concorrer à eleição do bairro, né? Nós já estamos concorrendo com a chapa 1 novamente, estamos no segundo mandato. E foi feito um acordo em 2018, na eleição de 2018, com o meu vice-presidente, o senhor João Serpa, para nesse mandato ser ele presidente e eu ser o vice dele. E a gente já entregou a nossa chapa chapa 1, e estamos esperando, né, que a comunidade se mobilize e ponha a sua chapa também lá para concorrer às eleições do bairro. Clébis Moraes falou da atual situação do bairro, que está necessitando de uma ação do executivo para a limpeza do local. Segundo ele, a sujeira do bairro está demasiada. É como toda a cidade, né, dos 64 bairros que a gente tem na cidade, é da limpeza total do bairro. Está muito acumulada a sujeira, esses entulhos, vegetação alta, ruas que não foram concluídas ainda a abertura, alguma parte de empoeiramento, é a parte básica, digamos assim, né? Inclusive, 2 semanas atrás, foi pego uma enorme de uma cobra aqui num terreno do bairro aqui, né? E teve que vir um bombeiro para fazer a remoção
daí 2 dias apareceu mais uma outra. Então a gente o bairro que mais ofício tem é o meu. Tenho 300 e poucos ofícios, 30 se não me engano lá, enviados, 10% atendido em 2 mandatos. Então a gente pede encarecidamente que o Poder Executivo venha aqui no bairro, inclusive a prefeitura é localizada no bairro Medianeira, né, o centro administrativo, e a gente pede que ele se mobilize, pelo menos venha fazer a limpeza do bairro, que é a parte essencial, né, a parte básica que nós precisamos urgentemente dessa limpeza do bairro. Os moradores já estão cobrando, já andaram moradores fazendo uma parte da limpeza, mas cada vez é pior, está mais e mais e mais. 12 horas e 55 minutos, 14 segundos. Safra de arroz teve bons resultados, mas calor e baixa umidade influenciou na qualidade do grão. A avaliação é de Milton Oliveira, técnico do IRGA, que falou sobre os dados da última safra. Nós já acabamos aí a colheita, aí já tem pelo menos aí uns 10 dias, né, grande maioria dos produtores. Então, foi uma safra aí que tivemos bons resultados aí na lavoura. Você falando em produtividade, nós ainda acabamos de compilar todos os dados para termos exato o que foi produzido, mas foi uma boa safra. Tivemos aí uma radiação ali de janeiro, fevereiro, que apesar de atrapalhar a grande maioria das culturas, como pastagem e soja, para o arroz ela favoreceu na questão da radiação, né? Então, nosso arroz precisa de bastante radiação nessa época, na época de florescimento, e nos favoreceu. Ponto negativo dessa safra foi qualidade de grão, né? Tivemos uns dias muito quentes, acima de 40 graus, e com uma umidade relativa do ar muito baixa. Isso é desfavorável à qualidade de grão, né? Então tivemos aí algumas lavouras aí abaixo até de 50% de rendimento. Algumas lavouras começando a colher aí com 62, 63 de grão inteiro e no decorrer da safra foi baixando, né? Então a gente veio baixando mais de um ponto de grão inteiro, de umidade por dia, né? Então isso nos prejudicou um pouco, mas assim no geral foi boa safra, né? 12 horas e 57 minutos, 40 segundos. Newton Oliveira avaliou o mercado do arroz, onde o preço se mantém estável, conforme disse, o excesso de chuvas do ano passado e as enchentes influenciaram o mercado, que teve falta de produto, e neste ano o mercado está necessitando de arroz. Nós vínhamos principalmente de um ano o último ano que foi produzido muito pouco, né? Tivemos safra passada bastante áreas perdidas por enchente. Se comparando ano passado também, nós tivemos ali um janeiro, fevereiro com muita chuva, então dias nublados nos prejudicaram bastante. E também o mercado, o consumo de arroz, né, nessa época está aumentando bastante, né? Não se tem nenhum dado ainda, mas com esse isolamento, né, isso é também nós acreditamos que seja um diferencial desse ano. Então o arroz vinha muito desvalorizado no mercado, né, e o pessoal tá se alimentando mais em casa. Isso favorece também o consumo, né? Então, pessoal em casa, família grande, o que vai mais consumir, né? Então é produto ali da cesta básica, né? Arroz, feijão. Então isso também ajuda, além dos nossos estoques estarem embaixo do ano passado. Sem dúvida, né?
12 horas 59 minutos 30 segundos. Estas foram as informações do Jornal da Cidade, edição desta quinta-feira, hoje 14 de maio de 2020, sempre em nome da Rede Vivo de Supermercados. Em instantes, você fica na companhia do Mensageiro Rural. ZYK 210. Notícia, informação, música, entretenimento.